O sistema trifásico é algo que ainda causa muitas dúvidas para muitos profissionais da área elétrica. Mas quando eu digo causa dúvidas, é a compreensão do que de fato é o sistema trifásico e como funciona a defasagem entre as fases e também o condutor neutro. E para te explicar isso, hoje eu vou me apoiar na lousa e nós vamos desenvolver esse conteúdo. Vem comigo! Mas, como de costume, se você é novo ou nova por aqui, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que são postados semanalmente, especialmente para você. A videoaula de hoje é para falar um pouco sobre o sistema trifásico, com alguns detalhes aí sobre o que é a senoide, sobre o que é tensão, corrente, frequência, defasagem entre as fases, e é um trecho da nossa aula ao vivo que acontece todas as sextas-feiras. Esse é apenas um resumo da aula. Se você não está acompanhando os conteúdos às sextas-feiras, às 19 horas, você está perdendo uma grande oportunidade de participar. Lembrando que essas aulas não ficam gravadas, elas ficam disponíveis apenas para os membros da Academia do Eletricista aqui do Elétrica Racional. O link está na descrição desse vídeo, então se você quer ver as outras aulas que estão sendo desenvolvidas e mais uma série de conteúdos e materiais de apoio, acesse o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Quando nós fazemos um projeto elétrico, se vocês lembrarem o que eu falei lá na primeira aula, eu falei sobre balanceamento de cargas. O balanceamento de cargas ele vai ocorrer quando nós temos duas ou três fases na edificação. Então essa edificação pode ser uma indústria, pode ser um comércio ou pode ser até mesmo uma residência. Então se ela tiver o sistema trifásico, as cargas devem ser balanceadas de acordo com a quantidade de fases. O objetivo é que a gente possa buscar o equilíbrio aí entre as três fases. E falando em equilíbrio, deixa eu pegar já um marcador vermelho, um marcador preto, um azul e um roxo, ficar com eles aqui na mão. Eu gosto de começar falando sobre esse sistema aqui. Eu vou até dar um close aqui, vou aumentar com a câmera aqui, para vocês acompanharem melhor, terem uma melhor imagem da lousa aqui, ó. Feito, ok. Assim vocês conseguem ter uma visão melhor aí. Observem que aqui, ó, na cor azul, eu tracei um plano cartesiano, eu tracei um eixo Y, que é esse eixo aqui na vertical, e aqui eu tracei um eixo X, que é o eixo da minha horizontal. E para que serve isso? Para que eu consiga traçar também uma circunferência na cor amarela aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, é meio laranja, mas acho que dá para ver legal aqui, ó. Então eu tracei uma circunferência também. Isso para mostrar o quê? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Eu dividi essa esfera agora, esse círculo aqui, essa circunferência, em 4 partes. Mas tudo isso para chegar aqui onde eu quero, ó, na senoide. E explicar isso daqui, ó, o sistema trifásico. Para compreender o sistema trifásico, que talvez alguns de vocês tenham dificuldade do que é o sistema trifásico, então eu vou explicar hoje, de forma detalhada, o que é esse sistema e como que nós vamos dimensionar as nossas cargas e depois balancear essas cargas de acordo com cada uma das fases. Então acompanhe aqui. O eixo Y, no primeiro quadrante, eu posso dizer que ele é um quadrante positivo. Mas o que eu quero dizer com isso? Se nós temos um ponto de origem aqui, que é essa intersecção, onde acontece o cruzamento entre o eixo Y e o eixo X, eu tenho aqui a minha origem, o meu ponto de partida. Onde é o meu ponto? Zero. Exatamente, zero. Zero para a direita, no eixo X, que é o eixo que está deitado aqui, ele é um eixo crescente, né? Então aqui os números vão crescer de forma positiva. Portanto, os valores no primeiro quadrante, no eixo X, após o zero, são todos valores crescentes de forma positiva. Já nesse eixo
y aqui, ó, para cima, partindo do ponto zero, que é a nossa origem, todos os valores a partir do zero para cima aqui vão ser valores positivos. Portanto, esse quadrante ele é positivo, positivo, positivo em x, positivo em y. Calma, eu não vou entrar em fórmulas mirabolantes, em cálculos matemáticos, nada de outro mundo aqui que você não vá compreender. Será explicado de forma simples, detalhado e bem pausado, para que a gente possa compreender não apenas o sistema trifásico, mas tensão, corrente, frequência, período, tudo isso a gente consegue compreender. E quando nós vamos entrar posteriormente em comandos elétricos, compreender isso daqui, compreender o sistema trifásico e o que é uma senoide, como ela se comporta, é fundamental para que você consiga acionar motores elétricos e saiba como eles devem ser partidos, qual que é a influência da variação de tensão, frequência, corrente ou mesmo período. A gente vai compreender tudo isso. Então, vamos de forma detalhada, de forma pausada aqui. No segundo quadrante, os valores em y continuam positivos, porém os valores em x agora são valores negativos. Tá legal? E aqui, portanto, o segundo quadrante ele é positivo em y e negativo em x. Então, o primeiro quadrante é positivo, positivo. Segundo quadrante, positivo, negativo. Ok? Terceiro quadrante, negativo em x, positivo, negativo em y. Portanto, o terceiro quadrante aqui ele é negativo, negativo. Tá legal? E o quarto e último quadrante ele é negativo em y, porém é positivo em x. Ele é um quadrante que ele é negativo, positivo. Agora vamos voltar lá para a senoide. E aí eu vou explicar um pouco melhor agora para vocês aqui. Eu vou até expandir um pouco mais para compreendermos a senoide aqui, ó. Olha comigo aqui agora. Eu tenho aqui a senoide. E eu estava explicando agora o plano cartesiano com os 4 quadrantes, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, para a gente compreender uma coisa. Quando eu tenho uma senoide aqui, ó, eu também tracei um plano aqui. Eu tenho aqui um eixo Y, que é esse eixo que está na vertical, e um eixo X que está na horizontal. Então, esse é o meu eixo X e esse é meu eixo Y, certo? Só que o eixo Y, ele é o eixo que nós chamamos do eixo do seno. E tem até uma brincadeira legal para você sempre lembrar que esse eixo aqui é o eixo do seno. Ele está em pé, ele está sem sono. Sem sono é o eixo do seno. Já esse eixo aqui que está na horizontal, que é um eixo que está deitado, portanto ele está com sono. É o eixo do cosseno, certo? Então, cosseno com sono, deitado. Sem sono, seno, em pé. Então é uma brincadeirinha aí, só para a gente se familiarizar com o nome dos eixos aí e compreender posteriormente as suas funções. Então essa função aqui é uma função senoidal. E por que é uma função senoidal? Porque os valores da minha tensão elétrica ou da minha corrente elétrica estão variando em função do eixo Y, que é o eixo do seno. Então essa função aqui se chama uma função senoidal, é a nossa senoide. É por isso que se chama senoide. Ela é semelhante a um sino. Há quem diga que é senoide porque parece um sino, mas isso é uma forma mais simplista, mas sim porque ela tem os seus valores variando em função do eixo Y, que é o eixo do seno. Portanto, aqui nós temos a parte superior aqui que variou. Lembra do primeiro quadrante que ele é positivo em Y para cima e negativo para baixo aqui? Então observe, do eixo X para cima, tudo que está em Y é positivo. E esses valores aqui é o que nós chamamos de semiciclo positivo. Os valores que estão para baixo aqui é o semiciclo negativo. Quando nós temos partindo do ponto zero, atingindo o máximo positivo, que é a tensão de pico,
voltando para o ponto zero, depois atingindo o valor máximo negativo, retornando para o ponto zero, nós temos um ciclo completo. Esse ciclo ele se repete no Brasil 60 vezes por segundo. Portanto, a frequência é de 60 Hz. Frequência é dada em Hz. Frequência é igual a ciclos, ou seja, repetições, vezes o tempo, nesse caso dado em segundos. E uma única volta, que é um 360 graus, observe que ele sai do zero, 90 graus, 180, 270, 360 graus, ou seja, é uma volta completa. E isso é o que nós chamamos de um ciclo ou um período. E período é o inverso da frequência. Por período ser o inverso da frequência, é 1 sobre a frequência. Portanto, se eu pegar 1 e dividir por 60, eu chego ao período, ou seja, quanto tempo leva para a minha senoide sair do zero, atingir o máximo positivo, zero, máximo negativo e retornar ao zero mais uma vez. Tá ok? E agora nós vamos para esse outro lado da tela aqui, onde nós vamos compreender agora aqui a defasagem das fases aqui. A primeira fase estando aqui a 0 graus, se elas têm uma distância equivalente entre elas, elas estão defasadas uniformemente. Portanto, se eu tenho 360 graus uma volta completa, essa daqui está a 0. Se eu tenho 120 graus, essa daqui vai estar a 120. Portanto, essa daqui vai estar a 240 graus. E quando retorna aqui a 0 ou 360 graus. Então, enquanto essa está a 10, essa está a 130, essa está a 250. E aí vai. Elas vão trocando e vão sempre variando e se mantendo defasadas uma das outras 120 graus entre si. E aí completando os 360 graus, que é uma volta completa. Até aqui tranquilo? Espero que vocês estejam compreendendo e estejam anotando tudo para que vocês não se percam depois. Então é muito importante que vocês tomem nota, que vocês compreendam e que vocês coloquem as dúvidas de vocês caso surja alguma dúvida, tá legal? Mas eu disse que ia falar do sistema trifásico um pouco mais, né? Então aqui foi uma breve, mas muito sucinta explicação sobre o que é a defasagem entre as fases. Nós temos aqui a frequência e o período e o que é uma senoide. Então, de forma muito resumida, foi isso que eu acabei de explicar. Agora acompanhe aqui comigo. Quando nós temos o sistema trifásico, nós temos o que nós chamamos de L1, L2 e L3, que são as fases R, S e T. Vou aumentar aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Aqui nós temos a fase 1, que é a fase R. Nós temos a fase 2 na cor vermelha aqui, que é a fase S. E na cor roxa, nós temos a fase T. Observem que eu só tracei aqui, ó, 90 graus. 90 graus é onde a senoide atinge o pico. Seja ele o máximo positivo ou o máximo negativo, no caso aí seriam 270 graus, né? Não seria basicamente 90. Mas por que eu tracei 90? Para a gente saber que isso aqui é o centro da senoide. E depois, andando mais 30 graus para frente, nós vamos ter aí 120 graus. Então, esse ponto aqui, onde começa a outra fase, nós estamos com 120 graus de distância. E aí começou. A outra fase, ela vai começar aqui, ó. Também com 120 graus de distância uma da outra. Então elas estão defasadas entre si sempre 120 graus. É isso que causa a diferença de potencial. Lembrando que campos iguais em sentidos opostos, eles se anulam. Por isso que quando nós temos um transformador, estrela, equilibrado com nêutron partindo do seu núcleo central, é o ponto onde o ponto é zero, é onde a somatória das correntes
é igual a zero, é o ponto nulo, é o ponto neutro, por isso que nós puxamos o condutor neutro. E aí, onde nós trabalhamos com a tensão de fase. Tensão de fase é a tensão que existe entre uma fase e um condutor neutro. Tensão de linha é a tensão que existe entre uma fase e outra fase. Por exemplo, acompanhe aqui agora, eu vou voltar para o meu gráfico aqui, ó. Se nós observarmos esse gráfico aqui, ó, eu tenho aqui, ó, uma distância entre essas duas fases aqui. E agora eu vou pegar a régua de eletricista. Vocês já viram como que é a régua de eletricista? Régua de eletricista, principalmente de comandos elétricos, é isso aqui, ó, uma tampa de calha plástica, ó. Então a tampa de calha plástica é a régua do eletricista. Observe que se eu traçar uma reta entre esses dois vetores aqui, ó, fazer um traçado aqui, ó, existe uma razão aqui, ó. Observem que eu formei um triângulo com um ângulo obtuso maior que 90 graus e dois ângulos agudos aqui, né? Só que isso para mim não é interessante. Interessante para mim aqui é que desse ponto central aqui, ó, eu vou ter o quê? O meu ponto neutro. Então, o meu neutro, ele está saindo daqui, ó, desse ponto central. Conforme o neutro sai desse ponto central, significa que a distância da fase 1 para o neutro é igual à distância da fase 2 para o neutro, como a distância da fase 3 para o neutro são exatamente iguais. A distância que existe aqui é o que nós chamamos de raiz de 3. Observa que legal, façam uma conta comigo. Agora eu quero que vocês peguem a calculadora de vocês, porque vocês vão fazer uma conta muito, mas muito simples aqui para compreender. Se uma fase tem 127 volts de corrente alternada, por exemplo, e isso daqui eu vou chamar de tensão de fase, porque é uma fase mais o neutro, isso daqui é a minha tensão de fase. Significa que eu estou pegando essa parcela aqui, ó, essa fase aqui, certo? Se eu quiser saber quanto vale esse triângulo aqui completo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a tensão de fase, que é igual a 127 volts, e multiplicar por raiz de 3, onde a raiz de 3 é igual a 1,73. Portanto, tensão não é mais tensão de fase aqui, aqui vai virar tensão de linha. Tensão de linha é a tensão que existe entre fase 1 e fase 2, ou fase 1 e fase 3, ou fase 2 com fase 3. Portanto, 127 vezes a raiz de 3, que é igual a 127 vezes 1,73, é igual a 220 volts de corrente alternada. E aqui nós encontramos a tensão de linha, que é igual a 220 volts de corrente alternada. Se você pegar a sua calculadora agora e fizer 127 vezes 1,73, você vai chegar ao valor de 220 volts. Maravilha? É muito importante vocês acompanharem, terem conhecimento desses conteúdos, porque não adianta aqui eu só entregar uma série de coisinhas aqui, regrinhas básicas, e depois vocês não compreenderem o conceito. Essa lousa aqui, que agora já ficou bem bagunçada, né? Já está com bastante coisa aqui, é uma lousa onde eu estou explicando o sistema trifásico para vocês. Nós estamos falando de uma série de conceitos, uma série de conteúdos aí, para que vocês possam aplicar de forma conceitual. Então, aqui está a nossa lousa agora, aqui, ó, completinha. Aula é isso, é explicação, é conteúdo. Isso que eu estou passando para vocês aqui é o mesmo método que eu trabalhei com os meus alunos no Senai,
é o mesmo método que eu trabalho com os meus alunos da Oca Solar Energia, é o mesmo método que eu trabalho com os meus alunos do curso de comandos, é o mesmo método que eu trabalho com os meus alunos de projetos, ou seja, esse método que eu estou explicando aqui é o método onde eu explico de forma detalhada o que são os conceitos da área elétrica, só que aí cada conteúdo tem uma vertente específica. Projetos eu tenho que levar para um lado, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou falando de projetos, mas como que eu vou falar de projetos se muitos que querem ser projetista talvez não conheçam o sistema trifásico ainda? Se você não conhece o sistema trifásico, não sabe a diferença entre tensão de linha e tensão de fase, talvez você não esteja preparado, talvez não, com certeza você não está preparado para ser um projetista ainda. E, gente, por incrível que pareça, é só o esforço que vai levar ao conhecimento pleno daquilo que você está buscando. Parece uma coisa de outro mundo, mas não, é dedicação, é estudo, é dia após dia. Eu poderia vir aqui e fazer um conteúdo enfiando um pendrive num carregador de celular e colocando na tomada, mas seria subestimar a inteligência e a capacidade de raciocínio de vocês que estão aí do outro lado da tela. Se eu estou entregando esse conteúdo aqui hoje, é porque eu acredito plenamente que vocês têm capacidade, competência e vontade de aprender esse conteúdo. Portanto, valorizem o seu conhecimento, valorizem a sua mão de obra. Quando vocês aprendem o que é isso daqui, a sua concorrência não tem vez. E eu vou ser muito sincero, esmague a sua concorrência com qualidade, com conhecimento, com bom atendimento, com preço justo. Quando você conseguir fazer isso, você com certeza vai esmagar a sua concorrência. E esse foi o conteúdo de hoje. Para o profissional da área elétrica, projetista de instalações elétricas ou mesmo de comandos elétricos, compreender o sistema trifásico, aprender a balancear fases, as cargas de acordo com a quantidade de fases que estão disponíveis na edificação é fundamental. E se você quiser aprender esses e outros conteúdos muito mais detalhadamente, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo. Se matricula também no nosso curso de comandos elétricos, que está com vaga aberta e condição especial que acaba ainda essa semana. Então corre, acesse o link agora e garante já a sua vaga. Eu te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!